aqui. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Então, despedida a multidão, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada a hora tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende um ânimo, sou eu, não temas. Aleluia, Jesus. Pai, nós te honramos, nós te adoramos e te glorificamos nessa noite. Pai querido, nós somos os teus filhinhos que precisam ouvir tua voz. Nós precisamos do teu direcionamento, porque sem ti nós não somos nada, Jesus. Pai querido, fala o coração da tua igreja, fala da tua forma. Abre o seu entendimento para que possa ser cheio, Pai, do teu entendimento, Senhor, da tua palavra. E nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos conduzido, Pai. E nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Podemos perceber que os discípulos aqui, eles estavam num cenário a qual era eles dentro de um barco no meio do mar e uma tempestade e um homem vindo na sua direção. Mas que para nós entendermos aqui é necessário que nós voltamos um pouco e percebemos de onde foi que eles estão vindo. Para que nós entendemos, é necessário a gente ler em Mateus 14, 13. Que nós percebemos aqui, Jesus, ele dentro de um barco, ele escolhe um lugar deserto, no mar, à beira do mar. E Jesus, ele escolhe esse lugar deserto, e de repente, aparece uma multidão de gente atrás de Jesus. E essa multidão que chega até Jesus é uma multidão de gente enferma, uma multidão de gente necessitada de palavra. E aos poucos foi se ajuntando nesse lugar. É necessário nós vermos que Jesus preferiu um lugar deserto. Um lugar deserto o quê? Um lugar deserto de pouco recurso. Um lugar deserto onde aparentemente não tinha como fazer algo por alguém que estivesse com fome. Então chega essa multidão ali. E o povo foi se aglomerando, foi juntando. E Jesus, ele começa a olhar para aquele povo chegando até ele, enfermo. O povo necessitado de ajuda. Então Jesus olha com um olhar de compaixão para aquele povo. E quando ele olha com esse olhar de compaixão, ele começa a operar milagre. Ele começa a fazer maravilhas, ele começa a ajudar aquele povo. E a Bíblia diz que eram mais de 5.000 pessoas que se ajuntou naquele lugar. E quando Jesus ele começa a operar maravilhas, a curar aquelas pessoas começou a demorar muito ali. Então os discípulos eles ficaram atormentados, chegaram até Jesus e falaram: mestre, despede esse povo, eles estão com fome, eles precisam comprar alimento. Mas Jesus falou: não posso despedir eles, alimenta eles. E os discípulos olharam para Jesus e questionaram: ah, mas a gente tem pouco. E Jesus falou: traga o seu pouco. Aleluia. E ele multiplicou. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou e alimentou uma multidão. Então quando Jesus alimenta essa multidão, até os discípulos comeram desse pão que ele multiplicou. E eles podiam testificar desse culto. Hoje nós falamos um culto. Ali foi um culto onde
onde Jesus operou maravilhas ali. Eles viram pessoas ser curadas. Eles viram pessoas ser restauradas. Eles testificavam aquele culto. Mas aí, Jesus percebe que é hora de despedir a multidão. E quando Jesus, ele despede aquela multidão, ele vira para os seus discípulos, desce do barco e fala: agora vocês sobem no barco e atravessam para o outro lado. E a gente percebe que o mar estava tranquilo. Quando Jesus manda ele subir no barco, o mar estava tranquilo demais. É fácil a gente obedecer a voz de Deus quando tudo está tranquilo. É fácil a gente ouvir o pastor falar e a gente balançar a cabeça. Mas difícil é quando a gente sai do meio da multidão. Quando a gente se depara com a dificuldade, a gente esquece que a gente balançou, que a gente tinha que ter fé. A gente esquece que a gente balançou a cabeça, que a gente tinha que ser uma pessoa perseverante. Quando chegam as tentações, a gente esquece que a gente concordou com o pastor na igreja, que a gente ia resistir às tentações. E quando os discípulos, o cenário ali, ele estava cheio da presença. Sabe quando a gente sai do culto, a gente sai assim, diferente. A gente sai tão maravilhado, a gente sai feliz. Parece que tira um peso de sobre a gente. Era a sensação que os discípulos tinham. Eu estou com o mestre. Mas agora eles estão em outro cenário. Eles estão agora no meio do mar. O mar está agitado. Ele está no meio do caos. Os problemas estão aí. E agora? Mas eles esqueceram que eles tinham uma ordem. Você pode até enfrentar problemas. Os problemas podem vir até você. Mas não esqueça que você tem uma ordem. Jesus te deu uma ordem. Prossiga. Não é hora de retroceder. Não é tempo de duvidar. Se você tem deixado a dúvida entrar no teu coração, eu te peço nesta noite, reconheça o homem que está no controle da tua vida. Ele é Jesus. E Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar sozinha. Aleluia. Deixa Ele cuidar da tua vida. Porque se Ele te mandou, Ele garante. Se Ele te deu uma família, Ele garante que Ele vai zelar dela por você. Se Ele te deu filhos, Ele garante que vai cuidar dos teus filhos. Aleluia, Jesus. E quando esses discípulos, eles estão ali, o cenário era de terror para eles ali. Porque eles estavam no meio de uma situação horrível. Onde a tempestade agitava o barco e eles sobre uma ordem, mas eles não lembravam mais da ordem. De repente, surge um homem andando no meio das águas. Aleluia. E quando vem esse homem de lá para cá, na direção deles, eles olham para ele. Só que eles não olham com o mesmo olhar que eles olharam quando entraram no barco. Eles não olharam para o mestre que operou milagres lá no culto. Eles não olharam para Jesus que multiplicou os pães que eles comeram lá. Porque eles estavam agora enfrentando o problema. Porque a gente abre a boca e dizer tenho fé é diferente de praticar a fé. Verdade. Porque a fé é atitude. Mais do que palavra. E quando eles estão ali e vê Jesus vindo, eles olham para Jesus e aí eles olham, mas eles olham com uma visão terrena, sabe? Uma visão a qual eles não conseguem enxergar Jesus. Eles não conseguem enxergar o Todo-Poderoso que estava na direção deles. E quando eles olham para Jesus, eles falam, é um fantasma. Eles olham para Jesus com crenças erradas. E muitas das vezes nós fazemos isso. No meio da dificuldade, no meio do problema, a gente olha para Jesus com crenças erradas. A gente começa a olhar para Ele e falar assim,
Jesus é bom, mas será que vai dar certo isso? Jesus me prometeu, mas será que já é o tempo dele mesmo? Quando a bênção chega, você ainda duvida que foi ele que mandou. E de repente, eles olham para Jesus. E Jesus, sabendo a limitação do homem, sabendo como a gente é limitado, sabendo como a gente é, ele olha e diz, não temas. Não temas, sou eu. E Jesus te diz nessa noite, não temas. Porque você tem olhado para o vento agitado, ao invés de olhar para mim? Porque você não olha para mim da mesma forma que eu quero que você olhe? Porque você não se deixa ser levado por mim? Porque o vento contrário surge mesmo. Mas é para te fazer crescer em experiência maior. E quando os discípulos, quando Jesus se apresenta, os discípulos ficam tudo assombrados ainda, mas levanta um homem do barco. E quando ele levanta, ele olha assim e diz, Jesus, é você mesmo? Se for você mesmo, eu vou ao teu encontro. Ele decide descer do barco e ir ao encontro de Jesus. Olha que lindo. E quando ele vai até o encontro de Jesus, ele olha para Jesus. O incrível é que ele olha para Jesus. Mas quando ele começa a se apoiar nos ventos, porque os ventos não sopravam um pouco, ele afunda. Mas uma coisa que ele fez diferente dos outros foi sair do barco para poder experimentar o novo. Louvado seja Deus. Porque é fácil duvidar e ter medo, mas uma atitude de fé faz você viver algo extraordinário. Deus nos cobra nessa noite a atitude de fé. Glória a Deus, obrigado. Porque quando nós temos uma atitude de fé, nós vivemos o extraordinário de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é Jesus para você depois do culto? Quem é Jesus para você depois de cantar um louvor para Ele? Quem é Jesus para você longe da multidão, quando ninguém te vê? Porque Jesus é aquele que nos instrui a crer no tempo favorável. E Ele nos exorta a confiar no tempo desfavorável. Quando tudo está desfavorável, se você está sob a ordem dEle, não se vacila, não deixa a dúvida te impedir de viver o milagre de Jesus. Porque Ele é. E Ele diz, não temas. Se Ele nos diz não temas, por que temer? Por que deixar a afronta vencer a intimidade que você pode ter com Ele? E o triste depois é que os discípulos, depois de ver Jesus, depois de andar sobre as águas, depois de viver o sobrenatural de Deus, os discípulos ainda chegam e dizem, você é um filho de Deus mesmo. Olha só. Que nós sejamos diferentes dessa visão dos discípulos. Porque eles viveram com o Mestre. Eles tinham intimidade extraordinária, sabe? Pensa só você se alimentar junto com Jesus. Você vê Jesus curar um enfermo aqui, sabe? Mas eles duvidaram da ordem que Ele tinha dado. Eles deixaram o vento soprar, não somente o barco. Eles deixaram o vento soprar a fé que eles tinham. Eles deixaram o vento soprar aquela maravilha, aquela sensação daquele culto que tinha sido na beira do mar. Cada culto, cada palavra que nós escutamos, ao invés de só balançarmos a nossa cabeça, nós firmamos mais em Cristo. Para quando o vento surgir, ele não soprar a nossa fé. Ele não soprar a nossa intimidade. Ele não soprar a nossa vida com Deus. Deus não quer apenas usar. Deus quer nos encher do Espírito Santo para que nós não possamos ser abalados por qualquer vento. Porque o vento sopra e não é pouco.
Ainda mais quando você está sobre a ordem de Jesus. Ainda mais quando você está vivendo o chamado de Jesus. O interessante é que Jesus, ele ordenou os seus discípulos. Ele não ordenou a multidão para atravessar o mar. Ele ordenou os seus. Então nós somos dele. E nós estamos sob a ordem dele. Ninguém vai parar a tua vida. Ninguém vai bloquear o plano de Deus sobre a tua vida. Ninguém vai cancelar aquilo que Jesus ordenou a teu respeito. Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua casa. Não é o vento, não é a tempestade, não é as dúvidas, porque o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não assombre o teu coração. Não comece a enxergar o Jesus como uma pessoa que não faz milagre, porque um fantasma não faz milagre. E eles começam a enxergar Jesus como um fantasma, coisa que nem existe. E Jesus quer mais e mais de nós, para que o inimigo não roube a nossa fé. Porque a palavra diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiro ele rouba a tua fé. Ele rouba aquilo que é principal, que é a fé, que é a intimidade. Porque ele roubando a tua vida com Deus, ele rouba os teus princípios, ele rouba a tua intimidade e ele destrói tua casa. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. E ninguém poderá destruir os seus. Ninguém poderá destruir a tua vida, porque a tua vida está no esconderijo do Altíssimo. Grande Deus. E Ele é a tua proteção. Ele é a proteção da tua casa. O Senhor está te vendo, vindo na igreja para buscar a salvação para os teus filhos. O Senhor está te vendo, vindo na igreja para buscar a paz para a tua casa. O Senhor vê o teu coração. Ele enxerga muito mais do que você pensa. Ele vê muito mais além do que você possa imaginar. Então, não apenas diz que tenha fé. Não apenas diga que você tenha fé. Tenha a fé para suportar os ventos. Tenha fé para suportar os ventos. Porque tudo vai voltar ao lugar. E você vai, lá do outro lado, viver muito mais maravilhas. Porque a experiência que você passou vai servir de testemunho do outro lado. As experiências vividas no meio do vendaval vai servir de testemunho. E você vai chegar do outro lado e vai dizer: eu suportei o vento, porque aquele que me ordenou garantiu a minha chegada do outro lado. Aleluia, Jesus. Aquele que me sustentou não dorme. Aquele que me garantiu esteve comigo o tempo todo. Quando ninguém via os meus gritos no meio do mar, quando ninguém via a minha angústia, o meu desespero, o meu medo, Ele me diz: não temas. Ele não me julgou. Ele me diz: não temas, porque eu sou contigo. Nenhum mal vai atingir a tua casa. Eu declaro nessa noite, pelo nome de Jesus, que a tua vida, a tua família, a tua história será mudada. E ninguém vai impedir a tua vitória. Porque você está sob a ordem daquele que te guarda. Você está sob a ordem daquele que tem o controle sobre a tua vida. Obrigado. E tudo que Ele falou ao teu respeito, espera mais um pouco. O Senhor diz nessa noite aqui, e eu preciso dizer isso. O Senhor diz para alguém aqui: aleluia. Espera mais um pouco. Aleluia. Porque no lugar da vergonha, no lugar da vergonha, no lugar da calúnia, no lugar aonde pessoas dizem que você vacilou porque o vento soprou, o Senhor diz nessa noite que
não sabe o que eu vou fazer ao teu respeito. Não vai entender. Porque eu posso, eu sou. E ninguém pode mudar o que eu determino. Ninguém pode mudar o que eu planejo. Ninguém pode impedir. Não o vento, nem a tempestade. Não vai soprar para te destruir. Porque vai soprar sim. Mas vai ser para a tua vida crescer. Para a tua intimidade crescer. Para a tua vida mudar. Porque eu já não quero você do mesmo jeito. Eu já não quero você apenas balançando a cabeça e concordando. Eu quero você sendo uma pessoa diferente que vai mudar o pensamento. Vai mudar de dentro para fora. A tua fé nunca mais será a mesma. Você que ainda não passou um vento forte, mas o Senhor está dizendo essa palavra aqui. Pode um vento surgir. Pode um vento surgir. Mas permaneça. Alguma coisa pode acontecer na tua vida e você não vai entender. Você pode até questionar. Mas não esqueça que Deus está contigo. Aleluia. Porque o que te acontecer vai ser para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Vai ser para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus vai te usar de tal forma depois do vento. Aleluia. Você vai testificar um Jesus diferente. Você vai testificar um Deus diferente. Olharão e verão o que Deus fez por você. Olharão e verão o poder de Deus sobre a tua vida. Grande Deus, aleluia. Você vai dizer: eu andei sobre as águas. Glória a Deus. Porque Ele estava comigo. Glória a Deus. Eu andei sobre as águas. O vento até me balançou, mas não me levou. Aleluia. Porque aquele que estava comigo venceu. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a paz de Deus, a graça de Deus está sobre a tua casa. Glória a Deus. Se você crê, levanta a tua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Sabe essa mão que você está levantada? Está dizendo assim: eu aceito, Jesus, que você está comigo e nenhum mal me sucederá, nem praga alguma me alcançará, porque debaixo da tua ordem eu estou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus vai te dar sabedoria no meio da situação que você está. Glória a Deus. Você vai ter uma temperança do Espírito Santo tão grande Aleluia. que você vai resistir Glória a Deus. às afrontas, você vai resistir às palavras, você vai resistir às conversas que não te agradam, porque Deus está contigo. Deus está falando que está contigo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ele não está longe, Ele está contigo. Glória a O Deus. Espírito Santo está te conduzindo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está te guiando. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha encher o teu coração nessa noite de fé. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória A igreja se põe de pé e nós vamos glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Nós te honramos, Jesus. Nós te adoramos.